Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vista Santidade Podcast, o podcast que veste a sua fé no dia a dia. E hoje, um dia muito especial para a gente, nós estamos aqui no nosso estúdio com o Pedro Afonseca. Ele vai falar para a gente um pouco do seu apostolado à frente da União Apostólica Cardeal Leme, esse seu novo apostolado. Então, seja muito bem-vindo, Pedro Afonseca. Obrigado. Te agradeço muito pelo convite e é uma grande alegria estar aqui com você. A gente que agradece a sua disponibilidade, sua receptividade em estar conosco aqui. Louvado seja Deus pelo seu ministério. Para você de casa, um recado especial, né? O podcast do Vista Santidade é um oferecimento do Grupo Vista Santidade. Então a gente aconselha, a gente convida, né, na verdade, você a estar visitando o nosso site da loja vistasantidade.com.br. Aqui embaixo na descrição, num link fixado, vai estar para você o endereço para que você possa conferir algumas das nossas estampas lá no nosso site, de camisas católicas com imagens de santos, com frases inspiradoras que para levar um pouco da nossa fé no nosso dia a dia. Então fica um convite para conhecer a nossa loja vistasantidade.com.br. Dando seguimento, Pedro, obrigado mais uma vez por estar presente aqui conosco. Você está à frente agora desse seu novo apostolado, União Apostólica Cardeal Leme, né? Você vai falar com a gente, partilhar essa experiência, quais são os anseios nesse apostolado. Mas antes eu queria fazer uma dinâmica diferente com você, voltar um pouquinho na sua história. O pessoal da internet te conhece pelo Centro Dom Bosco, né? O qual você ajudou a fundar. E a gente tem muito material hoje já falando sobre isso na internet, então a gente não precisa ir tão a fundo. Mas vamos falar um pouquinho dessa sua história, essa sua ligação com o Centro Dom Bosco e o que te levou a se desligar com eles, para que o pessoal em casa se situe um pouco nesse seu novo momento da sua vida. Perfeito. Eu até voltaria um pouco antes, né? Eu tenho 39 anos, completei no último dia 11 de março, e eu sempre fui católico, de berço de alguma maneira, fui batizado bebê, fiz a primeira comunhão com 9 anos, mas depois da minha primeira comunhão, infelizmente, eu me afastei muito da fé. Não quis fazer a crisma aos 15 anos, foi só aos 22 anos que eu, de fato, voltei e tive a minha segunda conversão, digamos assim, considerando o batismo como a primeira. Com 22 anos eu, de fato, comecei a lutar para viver a fé, comecei a lutar para conhecer a fé católica e decidi fazer a catequese de adultos para receber o sacramento da crisma. Em 2010 eu recebi a crisma e me tornei catequista de adultos, que eu, assim, claro, considerando que a família é o principal apostolado, na realidade, digamos, a vida espiritual como o principal apostolado, a família seria talvez o segundo apostolado mais importante, o trabalho, o terceiro, mas depois desses três grandes apostolados mais fundamentais, eu considero que a catequese é o meu principal apostolado, sempre foi, e enquanto Deus quiser, será. Eu sou da paróquia Santo Agostinho e Santa Rita de Cássia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu praticamente sou dessa paróquia a minha vida inteira. Eu nasci no Leblon, mas morei só 6 meses lá, fui morar na Barra. E moro na área dessa paróquia boa parte dos meus 39 anos, com exceção de 4 anos que eu morei na Taquara, depois de me casar. Eu moro na área da paróquia Santo Agostinho. Sou catequista lá há aproximadamente 15 para 16 anos. Eu sou catequista de adultos. E o que aconteceu com relação ao Centro Dom Bosco, talvez foi até um pouco antes. Antes do Centro Dom Bosco, nós fundamos um movimento chamado Sentinelas. Eu fundei na época juntamente com a deputada federal Cristo Anieto. Na época era o namorado, noivo dela, hoje esposos, tem 2 filhos, o Lucas Tonieto, e uma outra irmã, a Priscila Dalcin. Nós 4 decidimos fundar o movimento Sentinelas, e eu falo dele, costumo falar dele, porque, de alguma forma, o que me motivou a fundar o Centro Dom Bosco foi o mesmo que me motivou a fundar o movimento Sentinelas e agora a União Apostólica Cardeal Leme, que é essa vocação do fiel leigo.
Eu gosto muito daquela parte do catecismo da Igreja Católica que fala do fiel leigo e da sua vocação. Se eu não me engano, está ali perto do parágrafo 1000, parágrafo 900, se eu não me engano, 899 e seguintes. O 899 vai falar quem é o fiel leigo e o 900 vai falar da sua vocação. Então, essa questão de iluminar as realidades temporais e ordená-las a Deus, desde o movimento Sentinelas, essa vocação do fiel leigo é que estava no nosso coração. Isso se aprofundou muito com o Centro Dom Bosco. Na época do movimento Sentinelas, nós organizamos alguns eventos. Foi naquela época de 2014, em que estava muito em voga aquela questão da ideologia de gênero, os planos de educação, ela era votada tanto nacionalmente, em âmbito estadual, em âmbito municipal, e nós fizemos alguns seminários para tratar deste assunto, participamos de outros, e naturalmente o movimento Sentinelas, ele, na minha vida, se desenrolou para o Centro Dom Bosco. Eu conheci os outros dois fundadores, de maneiras assim bem até diferentes e providenciais, eu até diria, por mais que hoje eu tenha uma visão diferente, mas eu reconheço que fez parte da minha vida e foi providência divina aquele momento. E, inegavelmente, no Centro Dom Bosco, essa questão do desejo de fazer apostolado, um apostolado que eu já fazia de alguma forma na paróquia há alguns anos, mas desejava fazer também na sociedade. Esse é um ponto muito importante. Essa vocação do fiel leigo para fazer apostolado na sociedade, de maneira organizada, não apenas individualmente. Eu posso e devo fazer apostolado no meu ambiente de trabalho, com a minha família, com os meus amigos, mas, ao meu ver, falta ainda bastante no Brasil e no mundo de uma maneira geral o laicato organizado que faz apostolado, se organiza para fazer apostolado e cumprir com a vocação do fiel leigo. De alguma forma, era isso que estava por trás. E esse é o fim do Centro Dom Bosco, do movimento Sentinelas e agora desses novos apostolados. E o que aconteceu, você tem toda a razão, isso já está em diversos outros canais, em diversos outros podcasts ou outros meios de comunicação, mas é importante falar, a minha saída do Centro Dom Bosco aconteceu em 2023, o movimento Sentinelas ele durou ali 2014, 2013 até 2016, que foi quando o Centro Dom Bosco foi fundado, 17 de setembro, e a minha saída aconteceu 13 de junho de 2023. Daqui a pouco se completarão 3 anos da minha saída, e basicamente eu deixei o Centro Dom Bosco por não estar mais de acordo com os rumos do apostolado, muito identificado com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, muito identificado com uma visão de igreja que hoje eu considero totalmente equivocada, uma visão que eu nunca aderi totalmente a ela, nem intelectualmente, nem espiritualmente, mas sem dúvida nenhuma flertei durante um bom tempo com essa visão, uma visão talvez de ruptura, uma visão que coloca a crise da igreja no centro de tudo, ao meu ver, e pensa que a igreja universal está num mau caminho, objetivamente. E, infelizmente, quando eu comecei a discordar dessa visão de igreja, que também reflete na visão que nós temos do mundo, da sociedade, eu tentei reformar o Centro Dom Bosco, até por ser fundador, por ter presidido o apostolado por 6 anos e meio, mas não fui capaz de reformar. Eu percebi que, no que se refere à liderança do apostolado, eu estava isolado na minha visão, eu era praticamente o único que continuava na minha paróquia e nunca deixei a minha paróquia, mesmo nos meus piores momentos lá no Centro Dom Bosco, nos meus momentos, digamos, mais radicais, eu nunca deixei a minha paróquia, eu nunca deixei a catequese, e quando eu não fui capaz, não me vi capaz de reformar o apostolado, eu decidi renunciar à presidência e renunciar à minha condição de membro, o que aconteceu, como eu falei, no ano de 2023. Muito bem. Só mais um pequeno ponto nisso. Eu vi uma entrevista sua na internet que me chamou muita atenção quando você fala da sua esposa,
né, que ela gostaria de ir à missa na sua paróquia, né, que ela teve um papel muito importante Sim. de te posicionar, né, desse sentido, de quanto a vida de paróquia é importante. Isso para você de alguma forma tocou e te fez pensar, né? Sim. Não, a minha esposa foi fundamental. Eu soube até recentemente que em determinados meios eles me veem como uma espécie de um pau mandado, como uma espécie de um homem que não tem posição própria, mas é justamente o contrário. Infelizmente, determinados meios hoje ditos católicos compreendem essa relação do homem e da mulher de uma maneira muito errada, e a própria questão da submissão, e colocam a mulher numa posição, eu diria, totalmente inadequada e que não está de acordo com a vontade de Deus para o homem, para a mulher e para a família de uma forma geral. No caso da minha esposa, ela foi fundamental porque ela me mostrou qual era o caminho que eu, como homem, como pai de família e como católico, deveria seguir. Como eu falei nos meus piores momentos, isso durou muito pouco tempo, graças a Deus, mas eu cheguei a sair da minha paróquia no sentido de ir a uma outra missa no domingo. Eu continuava a ir na minha paróquia durante a semana, continuava a dar catequese, mas nos domingos eu comecei a ou ir à missa apenas em um outro lugar, que nem era um lugar com uma missa autorizada, era uma missa irregular, uma missa que nem poderia ser celebrada, era na casa de uma pessoa. E eu, às vezes, ia na minha paróquia depois com a minha família e às vezes eu nem ia. E aí, a minha esposa foi fundamental em todos os momentos, mas nesse momento de maneira especial, me chamando à razão, mostrando como aquele caminho estava errado. E isso foi muito importante. Isso aconteceu, eu diria, no segundo semestre, entre o primeiro e o segundo semestre de 2022. Foi um momento muito decisivo, em que eu comecei a fazer uma série de reflexões. Foi inclusive o mesmo momento, coincidiu com a conclusão daquele curso que eu dei do Catecismo da Crise na Igreja, e a própria conclusão do curso já fez parte de todas essas reflexões, e sem dúvida nenhuma, ao lado da vida paroquial, ao lado da minha família, a minha esposa teve sem dúvida nenhuma um papel fundamental nesse meu retorno. Muito bem, e depois dessa ruptura, né, que você sai de São Dom Bosco, agora você se vê frente a esse apostolado da União Apostólica Cardeal Leme. Vamos contextualizar para os nossos amigos, nossos espectadores, o que seria esse novo apostolado, dando continuidade ao que você já fazia antes, quais são as frentes de atuação desse apostolado, o que te levou, né, o que fez você sentir a necessidade de fundar esse novo apostolado. Foi você que fundou esse novo apostolado? Como é que funciona? Sim, eu fundei juntamente com outras pessoas, mas sou um dos fundadores. E sendo bem sincero, quando eu saí do Centro Dom Bosco, eu não tinha intenção de fundar nada. De alguma forma, eu fiquei ali um ano, não vou dizer um ano sabático, mas quase isso, em que eu refletia se devia continuar a fazer um apostolado semelhante ao que fazia no Centro Dom Bosco, nos seus princípios, na sua essência, ou se eu deveria simplesmente buscar santificar a minha vida, como devo fazê-lo, claro, sempre, com a minha vida espiritual, com Deus, minha vida familiar, minha vida profissional. E eu fiquei um ano a refletir sobre isso. E o ponto assim culminante, o ponto, digamos, de virada, foi quando o Centro Dom Bosco fez uma publicação a respeito do Catecismo da Igreja Católica. Na realidade, foi a primeira publicação, o primeiro ataque um pouco velado que o Centro Dom Bosco fez ao Catecismo da Igreja Católica de São João Paulo II, aquele com a capa amarela, que foi o lançamento do Catecismo Romano, do Concílio de Trento, com a capa amarela e com um nome que ele nunca teve, com uma capa que ele nunca teve, nós poderíamos dizer, e um nome que ele nunca teve, Catecismo da Igreja Católica, com o claro intuito de atacar o Catecismo de São João Paulo II. Até então, a única iniciativa que eu tinha iniciado, que ainda é um projeto, até hoje ela não se concretizou, mas eu tinha iniciado a Escola de Catequese São Pio X. Isso aconteceu em setembro de 2023, porque como
eu sou catequista, naquela época, digamos, há uns 12 anos, hoje há 15 anos, a minha ideia seria formar outros catequistas. A minha ideia seria transmitir aquilo que eu pude aprender nesses anos todos de catequese. E me chamou muito a atenção que, bem na época em que eu lancei, setembro de 2023, a Escola de Catequese São Pio X, o Centro Dom Bosco, que apesar desse trabalho editorial maravilhoso que eles têm desenvolvido e que nós desenvolvemos até a minha saída nos últimos anos, o Centro Dom Bosco começou a ficar muito preocupado com esse tema da catequese. Começou um trabalho de catequese com base no Catecismo de São Pio X e, no ano seguinte, o Centro Dom Bosco decide fazer aquele ataque ao catecismo. Naquele momento, me ocorreu que eu não podia mais me omitir, pelo menos no sentido de tentar fazer algo e também, eventualmente, de dar o meu testemunho. A minha ideia nunca tinha sido falar publicamente da minha saída, mas naquele momento eu avaliei que eu tinha que fazer alguma coisa. Um amigo me procurou, ele fazia parte da chamada Liga Cristo Rei, só para contextualizar. Em 2017, depois da sua fundação, logo depois o Centro Dom Bosco começa um trabalho muito bom, inclusive, nos seus princípios, na sua ideia, de fomentar a fundação de outros apostolados semelhantes a ele pelo Brasil. E o nome desse movimento é Liga Cristo Rei. Existe até hoje, de alguma maneira, pelo menos em teoria, existe até hoje. É um movimento de fomentar essa ação católica, essa ação apostólica dos fiéis leigos. E a ideia, nesse momento da União Apostólica Cardeal Leme, é, sem dúvida nenhuma, dar continuidade a esse trabalho que, infelizmente, não é mais feito. Até como o próprio nome sugere, né? União Apostólica Cardeal Leme. União Apostólica é justamente unir o apostolado dos fiéis leigos. Eu já falava muito dessa ideia na aula de conclusão do curso do Catecismo da Crise. A ideia porque a Liga Cristo Rei ela tem uma feição mais geográfica, unir os apostolados dos fiéis leigos nas regiões, nos estados, nas cidades, e a ideia da União Apostólica também é essa. Mas, de alguma forma, algo foi acrescentado. Uma união também voltada a unir o apostolado dos fiéis leigos nas mais diversas áreas também de atuação, dentro do empresariado, dentro da área da saúde, dentro da catequese, por exemplo, na área dos professores, dos militares, dos estudantes, dos trabalhadores. A ideia é bem ampla. É claro que concretizar isso é que é o grande desafio, mas a ideia é unir o apostolado dos fiéis leigos nos mais diversos âmbitos, tanto geográficos como de áreas de atuação. E o Cardeal Leme foi escolhido como patrono, porque, inclusive, na época do Centro Dom Bosco, nós estudamos bastante, nos inspiramos bastante na sua carta pastoral de 1916, quando o Cardeal Leme, que depois veio a ser arcebispo do Rio de Janeiro e cardeal, ele era arcebispo de Olinda e Recife. E naquele momento ele escreve uma carta pastoral, e naquela carta pastoral ele fala maravilhosamente da necessidade da ação católica no Brasil, de como o Brasil carecia de iniciativas católicas e carece até hoje. Então, de maneira muito clara, a nossa intenção era dar continuidade ao trabalho que era feito em âmbito apostólico pelo Centro Dom Bosco e também na Liga Cristo Rei, e que, ao nosso ver, não era mais feito. Porque, para nós, é muito claro, a partir do momento em que o Centro Dom Bosco se filia espiritualmente, intelectualmente à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, o apostolado fica completamente comprometido. Até falando de fatos mais atuais, isso ficou muito claro agora nesse diálogo que a Igreja tentou fazer com a Fraternidade, através do Papa Leão XIV, através do Cardeal Fernandes, do Dicastério para a Doutrina da Fé, em que a Fraternidade muito claramente se recusa a dialogar. E claramente pela resposta do seu superior, fica muito evidente que eles consideram que a Igreja não tem mais fé e que a fé
permanece apenas na fraternidade. Isso então, é um perigo, pode levar a um cisma, né? Com certeza, ao meu ver, já é um cisma muito claro, mas que evidentemente cada pessoa que lá está será julgada pela igreja e por Deus individualmente. Mas de uma maneira objetiva, me parece de fato um cisma, em alguns casos um princípio de cisma, e é evidente que isso comprometeu completamente o apostolado do Centro Dom Bosco e o apostolado da Liga Cristo Rei. A partir do momento que você se coloca fora da igreja e até acima da igreja, e até defende que a igreja, de alguma forma, permanece apenas na fraternidade, você deixa de cumprir a sua missão apostólica. E naquele momento da publicação daquele catecismo, da maneira que ela foi feita, isso ficou latente para muitas pessoas e nós decidimos humildemente iniciar a União Apostólica Cardeal Leme. E essa União Apostólica, né, pelo que a gente pode pesquisar, ela tem 3 frentes de atuação inicialmente, né? O Seminário para Empreendedores Católicos, Alívio das Almas, que é direcionado à saúde, e a catequese em si, né? Essa sua formação para catequistas. Trazendo para esse primeiro âmbito empresarial, o que te leva, o que te motiva a falar para empreendedores, juntar empreendedores, e quais são os grandes desafios hoje de trabalhar com empreendedorismo e fé ao mesmo tempo? É o que eu diria, assim, que na União Apostólica Cardeal Leme existem muitas frentes que são possíveis. Existem aquelas que de alguma forma já foram iniciadas e aquelas que ainda estão apenas no seu potencial. Ainda em 2023, uma pessoa que eu conhecia superficialmente, talvez, me procura com a intenção de fazer um evento para empresários. A ideia inicial seria apenas um evento. Isso aconteceu ali no segundo semestre de 2023. Talvez um pouco depois do anúncio desse projeto da Escola de Catequese São Pio X, surge esse projeto do que hoje chamamos Seminário para Empresários Católicos. Pelo próprio nome, a ideia inicial seria fazer um evento, mas depois nós percebemos que o ideal seria não apenas um evento, mas um verdadeiro movimento de empresários. E isso já é feito pela igreja através de ótimas iniciativas. Aqui mesmo em Niterói nós temos a Pastoral do Empreendedor. Lá no Rio, essa atuação fica mais a cargo da ADCE, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas, mas de alguma forma nós sentíamos que havia ainda um espaço para o início de um movimento que não tivesse tanto, talvez, uma feição clerical, digamos assim. Clerical no bom sentido. Um movimento que, de alguma forma, fosse eminentemente laical, eminentemente fora da igreja, no bom sentido da palavra, um movimento voltado para a sociedade, organizado por católicos, mas voltado para a sociedade. E da minha parte, eu resolvi ingressar neste movimento e também ajudar a fundá-lo por ser empresário. A minha formação, acabou que eu não falei no início, eu sou formado em Direito na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito, em 2010. Desde 2007 eu trabalhei em escritórios de advocacia, mas entre 2016 e 2017, mais precisamente em 2017, fevereiro de 2017, eu resolvi aceitar o desafio de ir trabalhar com o meu pai e o meu irmão numa empresa que o meu pai fundou há 25 anos atrás. A LFA Assessoria de Seguros, que inclusive fica aqui em Niterói, ali na rua São Pedro, ao lado ali da Catedral de Niterói. E eu fui trabalhar com o meu pai e o meu irmão e me encantei com o mercado de seguros e me encantei também com essa questão de ser empresário. Também, de alguma maneira, vivi essa realidade do ser empresário no próprio Centro Dom Bosco, anteriormente no Movimento Sentinelas, claro que de uma maneira bem mais simples, mas o que me ocorria, o que vinha ao meu pensamento ali, especialmente a partir do ano de 2022, era como unir o apostolado ao ser empresário, como exercer a minha fé católica
na minha atividade empresarial também, na minha atividade profissional. E essa reflexão que começou em 2022, ela se intensificou em 2023 e nós decidimos organizar um evento, e isso aconteceu no dia 9 de dezembro de 2023. Foi a primeira edição do Seminário para Empresários Católicos. E no ano seguinte, em 2024, a partir de fevereiro, nós começamos os eventos menores, os eventos mensais. Em novembro daquele ano tivemos um outro fórum grande, como tivemos em 2023, e no ano passado a mesma coisa. Tivemos diversos eventos mensais ao longo do ano, e no mês de junho, até soube que você esteve presente, no mês de junho nós tivemos a terceira edição do Seminário para Empresários Católicos, cujo objetivo é, de fato, unir empresários, unir empreendedores católicos e também formá-los. Também tem sempre esse propósito da catequese, esse propósito catequético de formação da classe empresária na doutrina social da Igreja, na doutrina da Igreja de uma forma geral. E existem outras frentes. Eu já falei da Escola de Catequese São Pio X, que de alguma forma até como projeto começa antes, a exemplo do Seminário para Empresários Católicos, começa antes da União Apostólica Cardeal Leme, mas de alguma forma se integram nela. E o Apostolado Alívio do Sofrimento, que surge também nessa passagem de 2023 para 2024, e o objetivo é permitir a união dos católicos no âmbito da área da saúde, nas mais diversas frentes, seja em um trabalho semelhante ao que faz a Pastoral da Saúde, que permita auxiliar a presença de sacerdotes nos hospitais, nas clínicas, para visitar pessoas que peçam a nossa ajuda, seja para levar a água de Lourdes. É um apostolado muito identificado com a espiritualidade de Nossa Senhora de Lourdes, eu diria também de São Pio de Pietreutina, mas também um apostolado voltado aí o olhar mais estratégico para unir os fiéis católicos no âmbito da área da saúde. E claro, o projeto ele caminha bem devagar, mas a ambição é grande. Por exemplo, por que não resgatar aquela época em que a Igreja construía os hospitais, a Igreja empreendia nessa área, tanto ela própria através das dioceses, das ordens religiosas, das congregações, mas também através dos leigos, das irmandades. Por que não resgatar com feições próprias para o mundo atual iniciativas católicas na área da saúde, seja com ambulatórios, seja com hospitais? E a primeira iniciativa que nós tivemos no Apostolado Alívio do Sofrimento foi em parceria com uma paróquia lá da Barra da Tijuca, ali já é chamado de Barra Olímpica, né? Antigamente era mais, ali era a área do bairro de Curicica, mas hoje é Barra da Tijuca, uma paróquia chamada São Marcelino Champagnat, que fica na mesma área ali do Colégio Marista da Barra. Eles, muito graças ao trabalho deles, mas de alguma maneira nós também possibilitamos que fosse feito um ambulatório que foi dedicado até ao servo de Deus, o Guido Schaeffer, um ambulatório que fica numa comunidade, numa capela ligada a essa paróquia, a Capela São José Operário, que fica bem ali na Vila Autódromo. É uma comunidade até que resistiu um pouco à construção daqueles estádios, que não quis ser removida dali, e ali existe uma capela dedicada a São José Operário, e foi feito esse ambulatório que já está em funcionamento, muito graças ao trabalho da Pastoral da Saúde dessa paróquia. Então a ideia é essa, humildemente permitir que nas mais diversas áreas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, possamos unir os católicos dentro da área da saúde também. É muito interessante, né, você falar do sofrimento das pessoas, porque hoje em dia fala-se muito de saúde mental, saúde física, mas muito pouco sobre saúde espiritual. E esse afastamento do serviço da igreja nessa área dificulta a nossa atuação, né? Como que nós leigos, de uma forma mais organizada e mais concreta, na sua opinião, como é que a gente pode se posicionar, ou até mesmo a igreja, né? Porque nós sofremos muito ataque, né? Que nesses locais não é
não é um local para se levar a fé. Nós devemos respeitar o espaço do outro. Só que fala-se muito pouco a livro do sofrimento espiritual. E a gente sabe que isso está ligado também ao sofrimento físico. Como que nós devemos nos posicionar, nós como igreja? Esse nome, alívio do sofrimento, até teve um afilhado e amigo também, médico, que brincou, né? Porque a sigla é AAS, né? Que é a mesma sigla do medicamento, né? Mas alívio do sofrimento, na realidade, é o nome do hospital que São Pio de Pietrelcina construiu na Itália, que é um hospital de referência, não somente da Itália, mas de toda a Europa, e que foi construído com base em doações. É claro que nos assusta quando nós pensamos em um hospital, mesmo em um ambulatório, como é que nós daremos conta de uma missão como essa? Como é que teremos os recursos necessários? E por isso que colocamos como nome do apostolado uma referência. São Pio de Pietrelcina, com a graça de Deus, claro, mas também com muito trabalho dele e de outros, conseguiu levar a cabo esse projeto. E, ao meu ver, precisamos, como você falou muito bem, cultivar essa visão espiritual da vida como um todo, da própria doença, da cura, e a necessidade do remédio. É claro que devemos cuidar da saúde material, é claro que devemos nos preocupar em dar boas condições materiais para os enfermos, mas precisamos ter em vista sempre, até pensando aqui no nome do nosso podcast, precisamos pensar na santidade, precisamos pensar na salvação das almas. Se essa pessoa morrer, para onde ela vai? É importante que ela tenha assistência espiritual. É importante que ela tenha essa oportunidade de receber um sacerdote, de se confessar, de receber a unção dos enfermos, de comungar se estiver capacitada para tanto, a água de Lourdes, outros meios dos mais diversos. E é um trabalho que nós precisamos ser justos. Já é feito pela Pastoral da Saúde, mas, mais uma vez, o raciocínio é esse. É o mesmo raciocínio da Pastoral do Empreendedor, com o Seminário para Empresários Católicos. São trabalhos complementares, porque a Pastoral da Saúde ela está ali na paróquia, alocada na paróquia e recebe uma série de demandas. Eventualmente tem paróquias que têm ambulatórios, como eu acabei de citar o caso da São Marcelino Champagnat, e há outras paróquias. A minha paróquia mesmo tem um projeto de construir um ambulatório, mas a ideia desses apostolados é complementar esse trabalho que a igreja já faz nas suas mais diversas estruturas, especialmente as paróquias, as dioceses, com estruturas que estão inseridas na sociedade. Mas diretamente assim, como que vocês atuam nesse apostolado do sofrimento das almas? Vocês dão apoio às pastorais sociais? Na realidade, a gente atua em conjunto, mas de uma maneira um pouco diferente. As pessoas entram em contato conosco, nós estamos inseridos nos mais diversos grupos, então é muito comum, é muito habitual. A pessoa está doente, necessita. Aí, muitas vezes, as pessoas nem pedem algo, simplesmente pedem orações. E aí nós nos disponibilizamos. Deseja a visita de um sacerdote? Nem sabemos muitas vezes se as pessoas são católicas. Deseja a visita de um sacerdote? Deseja a água de Lourdes? E aí nos colocamos à disposição para visitar esses enfermos. E isso tem sido feito, graças a Deus, já há uns 3 anos, uns 2, 3 anos, que essas visitas têm sido feitas. Nós temos também relíquias. Temos uma relíquia, algumas relíquias de São Pio de Pietrelcina. Temos uma relíquia de Santa Bernadette Subiru, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, relíquia de 1º grau, e de São Pio também. Temos relíquias de 1º, de 2º, 3º grau de São Pio, ficam todas reunidas num relicário, e a de Santa Bernadette num outro relicário, e fazemos essas visitas. Mas, em paralelo, a ideia é organizar esse apostolado, tendo em vista projetos católicos. Mas veja que é algo que literalmente o céu é o limite e vai depender do nosso esforço, claro, da graça de Deus, da providência divina, mas a ideia da união apostólica é sempre unir os católicos nas mais diversas áreas. E dessa união, desse diálogo,
permitir que projetos católicos, projetos apostólicos sejam empreendidos. E como que a comunidade médica tem recebido esse chamado, né? Porque a gente sabe que a missão é grande, mas às vezes poucos servem, poucos acolhem esse chamado. Como é que essa comunidade médica tem recebido? A recepção foi a melhor possível, ao meu ver. Os médicos, os profissionais da saúde de uma forma geral, né, aqueles que eu citei, receberam de maneira muito aberta e alegre e, repito, como um trabalho complementar a algo que já é feito. Nós temos, eu, por exemplo, faço parte da União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro. Existem também uniões de médicos, uniões, associações de médicos católicos. No próprio Rio de Janeiro tem, eles promovem eventos. Então é um trabalho que já é feito. Mas a ideia é nos unirmos a esse trabalho, talvez com uma feição um pouco diferente. Mas é o que você falou. E eu falo isso até da minha própria vida. O grande desafio é a gente conseguir dedicar uma parte do nosso tempo a esse apostolado. Esse é o grande desafio, porque, sendo bem prático, bem claro, todos nós temos os nossos deveres para com Deus, que são os mais importantes, diretamente para com Deus. Temos os nossos deveres para com as nossas famílias, os nossos cônjuges, os nossos filhos, que são fundamentais e não podem ser negligenciados. Temos os nossos deveres profissionais, que não são poucos. O custo de vida é cada vez maior, especialmente nas grandes cidades, e o desafio de se sustentar uma família é muito grande. Temos aquele apostolado que a gente já faz na paróquia, que é muito valioso e que deve ser feito, mas, ao meu ver, na minha humilde opinião, tem que ter um tempo voltado para esse apostolado mais fora dos muros da paróquia, um apostolado que olhe para a sociedade e que seja supraparoquial no bom sentido. E eu diria até mais do que supraparoquial. O que eu noto hoje? Eu vivi isso no Centro Dom Bosco também. Ao meu ver, a gente está muito preso nos nossos mais diversos grupos. Eu sou da paróquia A, você é da paróquia B, eu sou da diocese A, você é da diocese B, eu pertenço ao grupo A, que tem uma espiritualidade X, eu pertenço... E parece que esses grupos dialogam pouco entre si. Eles estão presos em guetos. Sim. E é a pouca união desses movimentos. E o risco concreto é o sectarismo. Virarmos em maior ou menor grau seitas que não dialogam e não tem visão de igreja. Não é uma troca de experiência. Isso. Um olhar universal sobre os carismas. Um olhar católico mesmo, que veja que a igreja é muito rica, que tem muitos membros, que todos eles são valorosos, mas que nós precisamos, especialmente nessa batalha pelas almas na sociedade, é fundamental que nos unamos. Porque se ficarmos cada um de nós a cuidar dos nossos próprios interesses e dos interesses dos nossos próprios grupos, a eficácia do trabalho apostólico certamente é muito menor. E a gente vê isso claramente em muitas paróquias, né? Movimentos Sim. brigando com movimentos em vez de se unirem. Dentro da própria paróquia isso acontece. Eu, que faço apostolado em paróquia há muitos anos, entre erros e acertos, é muito latente isso, como as pessoas às vezes ficam apegadas a determinadas posições dentro das paróquias e os grupos se degladiam para ver quem vai prevalecer, ao invés de ter essa visão de que somos irmãos, todos com o mesmo objetivo para servir a Deus, servir a igreja, pela salvação das nossas almas e das almas dos nossos irmãos. Eu ia tocar nesse assunto até um pouco mais à frente, mas já que a gente abriu esse parênteses, como você enxerga a vida de paróquia na vida de um cristão? Eu particularmente acho que é essencial, né? Embora nós tenhamos apostolados fora, como você falou, e é importantíssimo, mas essa vida de comunidade da paróquia, ela nos ensina e nos prepara muito bem. Eu particularmente acho isso essencial. Qual o seu ponto de vista? Como você pode enriquecer essa... Não, eu concordo plenamente. E você falou da minha esposa, eu falo da minha paróquia também. Que eu fui salvo daquele caminho de radicalismo pela vida paroquial. Como ela foi importante, porque você começa a viver um catolicismo virtual, a receber ali no seu WhatsApp notícias ruins, e até hoje é assim. Tem pessoas que parecem que a vida delas é dar mais notícias. Aconteceu abuso litúrgico no lugar tal,
o padre escandalizou de tal maneira. Tudo bem que algumas pessoas se dediquem a isso, mas não pode ser essa a essência do nosso apostolado. E o que começou a acontecer? Esse catolicismo virtual começou a contrastar não só com a minha paróquia, porque na minha paróquia, graças a Deus, tem 2 missas por dia e, sem exagero, talvez 100 pessoas nas 2, 7 da manhã e 18 horas. Mas não é só a minha paróquia. Eu vou aqui na Catedral de Niterói. Aqui, às vezes, tem 3 missas por dia. Uma de manhã, na hora do almoço, e 18h30. A de manhã eu nem posso falar tanto, porque tem muito tempo que eu não vou. Mas a missa de meio-dia, lotada. As pessoas tirando ali uma parte do seu almoço para assistir a missa. Às 18h30, a mesma coisa. As missas, em geral, muito cheias. Também em torno aí de 100 pessoas, um pouco menos, talvez, eventualmente. Mas o fato esse catolicismo virtual começou a ficar muito em contraste com o que eu via nas paróquias. E eu concordo plenamente com você. Não há catolicismo, na minha visão, sem vida paroquial. E uma vida paroquial intensa. Todas essas estruturas que nós estamos a falar aqui, eu especialmente, todas essas estruturas que eu, apesar das minhas misérias, ajudei a fundar, elas podem acabar. Se Deus não quiser mais, inclusive, que elas acabem, que elas terminem. Agora, a paróquia não vai acabar. Porque a paróquia ela faz parte da essência da igreja. Quando Nosso Senhor funda a igreja, faz parte da estrutura dessa igreja as dioceses, as paróquias. E é muito triste. Eu até faço questão, eu não tinha falado muito sobre isso, talvez um pouco de passagem em alguns vídeos, mas eu falo aqui de uma maneira mais clara. Hoje existe, infelizmente, um movimento de católicos, eu até brinco, né? Existe aquela realidade do apátrida, né? A pessoa que não tem pátria, mas normalmente ou sempre por motivos alheios à vontade dela. Hoje na igreja existe essa realidade do aparóquida, né? É o católico que não tem paróquia, mas aí não é um motivo contra a vontade dele, é ele que não quer ter paróquia. Ele fica indo à missa em vários lugares, e aí eu uso até uma expressão muito feia, mas que é para chocar mesmo. Parece que a missa é um drive-thru de Eucaristia, sabe? Que ao invés de ir ali no restaurante, me relacionar com o garçom, com o maître, olhar o cardápio e pedir, não. Eu pego o meu carro e passo ali. É uma mentalidade mesmo de fast food, mas que é aplicada à vida da fé. Eu mal dou bom dia para as pessoas, eu nem sei quem é o padre, cada dia eu vou à paróquia num lugar e não crio raízes. Não me relaciono. Por isso até que um dos meus projetos, mas eu nem sei se isso aí vai sair da minha cabeça do papel, assim como tem o movimento pró-vida, tem o movimento pró-família, eu gostaria mesmo de criar um movimento pró-paróquia. Porque as pessoas elas se valem da crise na igreja, que é inegável, que existe um problema, existe uma dificuldade, que sempre existiu, na realidade, em maior ou menor grau na história da igreja. Mas as pessoas se valem disso para dizer, não, vida paroquial é muito difícil. Então é melhor não ter paróquia, é melhor não se relacionar, é melhor frequentar esse grupo aqui A, esse grupo B, e a paróquia eu só vou para assistir a missa. Gente, isso é muito errado. Porque se fosse assim, a gente desistia da nossa família também. Exatamente. Quem não tem dificuldade na sua família com seu pai, com a sua mãe, com seu cônjuge, com seus filhos, e a gente não desiste das nossas famílias? Por que com a paróquia a gente exige uma perfeição para que a gente tenha uma paróquia, para que a gente sirva numa paróquia? Então eu concordo plenamente com você. É interessante esse movimento que muita gente faz assim. Hoje é um tempo litúrgico festivo. Eu vou naquela missa onde tem um padre muito solto, muito alegre. Né? Estamos vivendo um tempo quaresmal. Vou numa paróquia onde tem um padre mais recolhido, mais meditativo, contemplativo. E como você falou, o drive-thru, você não cria raízes. Como é que a gente vai desenvolver virtudes do perdão, né? De saber lidar um com o outro, se a gente não vive essa experiência no dia a dia? A paróquia, ela nos permite, assim como a família é a primeira célula, né, da sociedade que nós vamos aprender a amar, perdoar, dividir, a paróquia contribui dentro desse crescimento espiritual. E as pessoas estão perdendo essa oportunidade, né? E uma vez dentro da paróquia também, é impossível você não se ligar a uma pastoral, a algum movimento. Você tem que servir. Perfeito. As pessoas chegam nas paróquias e reclamam às vezes que não tem
catequistas para o seu filho na catequese. Mas você está servindo em que pastoral? Sim. Você está ajudando de que forma? Sim. As pessoas chegam lá e reclamam que o leitor está lendo de qualquer forma. Às vezes é um leitor que foi pego um susto ali, nem se preparou porque não teve ninguém para servir. Aí, uma vez que nós estamos ativamente numa paróquia, nos coloquemos a serviço também, para servir. Não por nós mesmos, por ego, mas para servir ao outro, servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Perfeito. Isso que você me falou me lembra de um raciocínio que há muito tempo eu tenho. Da mesma forma, eu tenho estudado bastante a doutrina social da igreja. E uma das coisas que a doutrina social ensina, muito claramente, é como você falou muito bem, a família é a célula vital, é a célula básica, é a célula primária da sociedade. E o que sempre me ocorria quando eu pensava na paróquia é isso, a família está para a sociedade assim como a paróquia está para a igreja. Como é que nós vamos defender a família e não defender a paróquia, e não ter uma paróquia, e não servir? Ela é fundamental. Se a paróquia está bem, a igreja está bem. Da mesma forma que se a família está bem, a sociedade está bem. E, infelizmente, quando eu falo aqui de católicos que não têm paróquia, o que dói mais no coração é que são católicos bem formados. Supostamente bem formados, católicos que têm doutrina, que já receberam os sacramentos da iniciação cristã, mas que, infelizmente, até por conta dessa realidade dos grupos, que eu acho uma realidade maravilhosa e rica, mas os grupos não podem confrontar com a paróquia. Isso é um erro crasso. Os grupos têm que contribuir com as paróquias e também a paróquia contribuir com os grupos. Não pode ficar uma espécie de rivalidade, de concorrência, que é totalmente contraproducente. Eu vivi isso no Centro Dom Bosco. E foi um momento em que eu olhei em volta e vi, gente, dessas pessoas aqui, quase nenhuma tem paróquia. Quase nenhuma tem vida paroquial. Tem algo de errado nisso. Então foi um dos momentos que me levaram a fazer reflexões e ver que tinha algo errado ali. Muito bem. Outra frente de trabalho, Pedro, de vocês é a catequese, né? São Pio X. Por que o nome do curso ele homenageia São Pio X? Isso até já foi objeto de algum debate com amigos, né? Porque fica aquela preocupação, mas a fraternidade sacerdotal, o padroeiro dela é São Pio X, vocês não têm receio? Até aconselharam, faço uma homenagem ao Papa Bento XVI, que é o Papa da minha conversão, eu me converti durante o pontificado, amo o Papa Bento XVI, até tenho relido agora, durante essa quaresma, o seu livro Jesus de Nazaré, que fala da entrada em Jerusalém até a ressurreição, tem sido uma das minhas obras quaresmais, reler essa obra, mas a ideia, primeiro é que, coitado, entre aspas, está no céu diante de Deus, é um santo canonizado, mas coitado de São Pio X, ele não tem culpa de que uma obra cismática tenha o escolhido para ser o seu padroeiro e associado o seu papado, que foi um papado maravilhoso, muito marcante na história da igreja no início do século XX, associado o seu papado a uma postura contra a igreja. Ele não tem nada a ver com isso. E a grande verdade é que ele é o Papa catequista por excelência. São Pio X escreveu catecismos, mais de um. Durante o seu pontificado, ele incentivou muito questões catequéticas que estão relacionadas com a nossa catequese até hoje, a comunhão das crianças, a comunhão frequente, fez diversas reformas, tanto que em muitos países o dia do catequista é o dia de São Pio X. Se não me falha a memória, ou é dia 20 de agosto, eu acho que é 21 de agosto. Olha que interessante. O dia 21 de agosto é o dia do catequista. Aqui no Brasil, como nós temos aquele ritmo de agosto, que é um ritmo que vem da própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o primeiro domingo é dedicado à vocação sacerdotal, com certeza por conta do dia de São João Maria Vianney, 4 de agosto. Depois tem o Domingo dos Pais, que a gente amplia, que é a vocação matrimonial. O terceiro domingo é a vocação à vida consagrada, à vida religiosa. E o quarto domingo, agora, tem um olhar mais amplo, que ao meu ver é totalmente acertado, que é a vocação do fiel leigo, a vocação do leigo, mas também é
o dia de se recordar dos catequistas, o quarto domingo de agosto. Isso está claramente ligado ao dia de São Pio X, que é 21 de agosto, se eu não estou enganado. Mas vejam que foi por isso que nós escolhemos Escola de Catequese São Pio X. E a ideia eu até fiquei feliz quando você me falava dos seus projetos antes da gente iniciar o podcast, porque vai muito ao encontro disso que está no meu coração, a necessidade de formarmos catequistas. E aí eu sempre falo, catequistas num sentido mais formal, para atuarem nas paróquias. Isso é fundamental, que haja um exército de catequistas nas paróquias, mas também catequistas na sociedade, pessoas que estejam atentas às almas, de uma forma geral, nos mais diversos âmbitos. Aquilo que a gente falava sobre a área da saúde, sobre o empresariado, aquilo é catequese. Você mostrar a importância de um enfermo receber a visita de um sacerdote, receber a água de Lourdes, isso é catequese, isso é apostolado. Então nós precisamos estar atentos, né? Outra figura, já antecipando uma escolha que eu farei aqui ao final, sem querer cortar o clima, mas uma obra fundamental para essa obra de catequese que está nos nossos corações é o Como Catequizar os Rudes, de Santo Agostinho. Na época do Centro Dom Bosco, inclusive é o padroeiro da minha paróquia, na época do Centro Dom Bosco eu fiz a apresentação, eu tive essa honra de fazer a apresentação dessa obra, e Santo Agostinho ali fala de uma maneira magistral de como a gente deve catequizar as pessoas. Rudes são as pessoas que carecem dos rudimentos da fé católica. E nós precisamos estar atentos, dentro da paróquia e fora da paróquia. Então foi por isso que escolhemos São Pio X. Interessante você falar isso, porque eu vejo dentro da paróquia uma dificuldade muito grande de formarmos catequistas, bons catequistas. Olhando rapidamente os catequistas que nós temos hoje em muitas paróquias, são pessoas com muita boa vontade e disposição, louvado seja Deus por isso, mas com muito pouca dinâmica no ser catequista, no sentido de você ter um dom próprio para isso. Não vamos criticar essas pessoas, né? Graças a Deus que estão ali, de certa forma, contribuindo. Mas há uma dificuldade muito grande de formarmos catequistas com vocação de catequista, que a gente sabe que tem nas paróquias, mas muita gente tem medo ou não quer se colocar a serviço porque vai se prender, e é uma série de desculpas. Como que hoje uma paróquia, né, vamos colocar assim, uma paróquia, uma diocese pode formar um movimento para atrair essas pessoas e formá-los para serem catequistas dentro da sua paróquia, não primeiramente da sua paróquia, depois a gente fala no âmbito social. Como que uma paróquia ou uma arquidiocese pode olhar para esse problema e se posicionar? Eu penso que esse problema ele tem duas frentes principais. O primeiro é até mais fácil de resolver, talvez, é a questão de doutrina. Infelizmente, como você falou muito bem, as pessoas elas têm boa vontade. E, a princípio, quem somos nós para julgar as intenções? Então, nós devemos julgá-las de maneira positiva. As pessoas têm boa intenção, têm boa vontade e se colocam a serviço. Mas muitas vezes tem uma carência objetiva de conhecimento da doutrina. Esse problema é até mais fácil de resolver, porque os catequistas precisam ser catequizados. É algo até relativamente simples. É claro que para implementar isso, seja numa paróquia, seja numa diocese inteira, é desafiador. Mas o que terá que ser feito seja pessoas do clero ou mesmo do laicato, pegar pessoas que tenham boa doutrina e permitir, incentivar que os catequistas sejam catequizados. E eu até te direi que o meu pároco faz um trabalho muito positivo nesse sentido lá na nossa paróquia, porque ele incentiva muito que as catequistas ou os catequistas das crianças, por exemplo, façam a catequese de adultos, mesmo que já sejam crismados. Façam em primeiro lugar para receber doutrina e para ter doutrina. E em segundo lugar, ao lado dessa questão de doutrina, que não é que seja impossível, mas talvez seja um pouco mais difícil,
mais desafiador, porque a receita do bolo não é tão clara assim na vida da igreja, até porque há uma liberdade dentro disso. É o que você também falou na nossa conversa antes do podcast, a questão da didática, ou ampliando o olhar, essa questão da vocação. É claro que didática a gente desenvolve também ao longo da vida de catequista. Eu olho para mim mesmo, quando eu comecei a servir há 15 anos atrás e hoje, eu percebo que hoje o próprio exercício dessa missão me permitiu desenvolver uma didática própria. E claro, não é uma didática para todo o grupo simplesmente. Santo Agostinho fala disso na sua obra, e ao meu ver até a escola dos meus filhos, por exemplo, os meus filhos estudam numa escola chamada Porto Real, que é lá na Barra da Tijuca. A escola dos meus filhos ela segue um método de ensino que fala muito dessa educação personalizada. E eu tomo emprestado essa visão da educação para a catequese. Ao meu ver, a gente tem que fazer uma catequese que seja personalizada. Não é que você vai falar individualmente com cada um, mas você tem que estar atento a quem é cada um dos seus alunos, quais são as necessidades daquela pessoa, como ela está preparada naquele momento, o que ela precisa para conhecer a doutrina da igreja, para ser ensinada, para ser cativada. Então, esse olhar individual. Então, ao lado do ensinamento da doutrina, que eu penso que é o ponto de partida, e já vai mudar muito o quadro, que os catequistas tenham efetivo conteúdo da doutrina, mas também um ensino, claro, respeitando a liberdade de cada um, o jeito de cada um ensinar, mas que dê um norte. Por exemplo, lá na paróquia, na catequese de adultos, hoje nós temos 5 turmas. Graças a Deus, em torno de 10 catequistas. E nós seguimos um método ali que é o Catecismo da Igreja Católica, com a capa amarela, o compêndio do Catecismo, aquele com a capa cinza, que é do pontificado do Papa Bento XVI, e a Sagrada Escritura. E colocamos passagens da Sagrada Escritura em cada aula, mas já temos ali um ano inteiro de catequese dividido entre as passagens do Catecismo, do Compêndio e da Sagrada Escritura. E você já tem ali os encontros todos definidos, os temas estabelecidos. Fica muito mais fácil do catequista desenvolver a sua didática, desenvolver a sua forma de ensinar, se ele tem ali um norte, se ele tem um caminho. Então, é claro, não é que toda a paróquia vai adotar esse método, outros métodos são ótimos e igualmente eficazes, mas o importante também, ao lado da doutrina, é que haja também ensinamentos mais práticos, como reagir a determinadas situações, como reagir diante de determinados desafios e como, de fato, ter esse olhar para os alunos, esse olhar individual, esse olhar que busque contribuir para a salvação das almas daqueles que nos são confiados. Muito bem, você falou sobre a educação personalizada do colégio onde seus filhos estudam. O professor João Malheiro, né, que é diretor, exatamente. ele inclusive teve aqui no nosso podcast algumas semanas atrás, está disponível o pessoal de casa poder buscar aí no nosso histórico, dar uma passadinha lá depois, e ele ia falar sobre essa educação personalizada. Pedro, fazendo uma pequena pausa no nosso podcast, eu queria conversar com você de casa, porque nós estávamos falando sobre saúde física e saúde mental também. Hoje muitas pessoas, Pedro, elas passam por muitas dificuldades, crise de fé, e muitas das vezes é apenas um momento, uma fase onde você precisa de um acolhimento profissional. Eu atuo também como terapeuta e eu estou aqui para te acolher. Aqui embaixo na descrição ou num comentário fixado vai estar o meu contato ou alguém da nossa equipe para que você possa entrar em contato caso se sinta essa necessidade de bater um papo comigo e direcionar para um atendimento especial, personalizado. Também fica o recado, aqui embaixo vai ter o nosso contato. Dando continuidade, voltando um pouquinho, Pedro, a esse seminário de empreendedores católicos, que eu fiquei bastante empolgado, né? Eu sou empreendedor também. Hoje há uma grande divisão entre trabalho e a fé, né? Como que essa dificuldade, como que a gente pode lidar com essa dificuldade do empresariado? A gente vê essa separação clara. As pessoas deixam a fé em casa e não levam para o trabalho. A gente pode fazer um apostolado lá. Fora a grande dificuldade, assim, no sentido de também dar testemunho.
As pessoas são ridicularizadas, você é o bobo. Como que a gente pode olhar de forma cristã essa situação? Ótima questão. É o desafio da unidade de vida, né? E aí a gente falou também do lado positivo da paróquia, que está na essência, né? Aqui a gente pode falar também de problemas que nós vemos em muitas paróquias. E, claro, esses problemas começam em nós mesmos, né? Você falou até de deixar a fé em casa. Eu vou além. Muitas vezes a pessoa deixa a fé na paróquia, ela não leva nem para casa. E, ao meu ver, esse é o primeiro desafio, né? Antes até do trabalho. Nós precisamos buscar essa santidade, buscar esse crescimento espiritual, buscar as virtudes dentro das nossas casas. Eu, Pedro, né? Começar por mim. Eu, Pedro Luiz, eu sou esposo, eu sou pai. Eu preciso viver a minha fé de maneira autêntica na minha missão de esposo, na minha missão de pai, na minha missão de chefe de família. E, claro, inegavelmente, no meu trabalho. E aí eu gosto sempre, com relação ao trabalho, de fazer um paralelo com a própria família, porque a gente tem a realidade da procriação, que é uma missão. O homem e a mulher se unem a Deus nessa missão de criar. E eles procriam, colaboram com Deus na criação. O trabalho, quando a gente vai ler a doutrina da igreja a respeito do trabalho, ele é uma contribuição do homem com a divina providência. O catecismo da Igreja Católica fala de maneira muito bela que Deus ele não fez o mundo perfeito e acabado. Ele fez o mundo em estado de caminhada para atingir esta perfeição no final dos tempos. Essa perfeição última. E o que aperfeiçoa a criação é a providência divina e o trabalho. O trabalho humano é uma colaboração do homem com a divina providência para aperfeiçoar a criação. E o desafio que fica é nós refletirmos nos nossos trabalhos, nos mais diversos trabalhos, nos nossos ofícios, como é que eles contribuem para aperfeiçoar a criação. E nós não podemos reduzir os nossos trabalhos a simplesmente um meio de ganhar dinheiro, um meio de nos sustentar, por mais digno que seja isso. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos sustentar as nossas famílias, mas antes disso o trabalho deve ser santificado. E aí nós olhamos para grandes santos da história da igreja, acima de todos São José, mas também São Francisco de Sales, São José Maria Escrivá, quando fala da santificação do trabalho sobre aquela tríplice ótica, a santificação da obra, do trabalho propriamente dito, a minha santificação a partir do trabalho e a santificação dos outros, daqueles que são atingidos pelo meu trabalho, os meus sócios, os meus empregados, eventualmente os meus patrões, os meus clientes, os meus colaboradores de uma forma geral, eu santificá-los a partir do meu trabalho. E aí buscar essa unidade de vida. Nós, fiéis leigos, o nosso exame de consciência ele não pode passar ao largo da nossa vida familiar, da nossa vida profissional, da nossa vida de trabalho. Como eu estou hoje na minha missão de esposo? Como eu estou hoje na minha missão de pai? Como eu estou hoje na minha missão de empresário? No meu caso, de advogado, de estudante também, graças a Deus, eu comecei agora um mestrado na área do direito canônico, que eu tenho atuado nessa parte de direito canônico matrimonial. Então é o meu primeiro mestrado. Depois de 15 anos aí da minha graduação, eu consegui finalmente tirar do papel esse projeto. Vejam que como nós estamos santificando a nossa vida nesses âmbitos mais diversos. E aí, claro, você vai olhar para a sua vida paroquial, você vai olhar para a sua vida social, perante os seus amigos, perante as pessoas com quem você se relaciona. E ter essa unidade de vida. Como você falou muito bem, a fé não pode ficar nem em casa, nem na paróquia. Eu saio da missa e já ajo totalmente em desacordo com aquilo que eu vivi. Não, nós precisamos ter uma unidade de vida, precisamos efetivamente buscar a santidade nos mais diversos âmbitos da nossa existência. Muito bem, Pedro. Voltando a essa questão da catequese, há uma grande dificuldade hoje em dia de passar a fé para as novas gerações, né? É um mundo totalmente novo, talvez em desacordo com o que a geração antiga estava vivendo. Como passar a fé para essa geração? Porque eu vejo assim uma grande diferença, né? O pessoal mais antigo
os catequistas, não só catequistas, mas pais, educadores, padrinhos, pessoas no dia a dia que são responsáveis por educar alguém. A evolução das coisas se deu muito rápido nesses últimos anos e é uma geração totalmente nova e eles não estão aceitando bem essa transmissão da fé, muitos. Como se posicionar dentro disso e como fazer essa catequese dar certo frente a essas novas gerações? Eu diria que o desafio é grande e é claro que ele vai ter as suas particularidades se tratar de uma catequese infantil ou a catequese dos adolescentes ou a catequese dos jovens e dos adultos. Cada um desses grupos tem que ter um cuidado específico, mas o que eu poderia dizer é um duplo olhar. Primeiro é exatamente o que você falou. É uma geração que, em muitos aspectos, ela não é formada. Talvez a nossa geração mesmo, ela foi deformada. Ela foi formada em desacordo com a verdade. Ela foi formada em muitos aspectos em desacordo com a fé, em desacordo com a moral. E é claro que é um desafio. A catequese não deixa de ser um choque em vários sentidos. Quando você ensina a doutrina da igreja, aquilo se choca com o que a pessoa recebeu até aquele momento. Evidentemente não em tudo, mas em muitos aspectos. Só que, por outro lado, eu tenho notado que as pessoas estão muito sedentas daquele ensinamento. Primeiro que se você está ali na catequese formal, na catequese da paróquia, aquela pessoa já se dispôs a estar numa catequese. Ela já se inscreveu. Ela já, de alguma forma, ouviu um chamado de Deus para ser catequizada. E isso já mostra uma certa abertura de coração. E para além da abertura de coração, há aquela sede de verdade. Como o padre Paulo Ricardo gosta muito de falar também, há aquela voz interior. Mesmo que a pessoa não esteja em estado de graça, Deus fala ao seu coração. O Espírito Santo a move, a graça de Deus a move. E quando nós falamos a verdade, quando nós ensinamos a fé da igreja, a moral cristã, aquilo vai ao encontro dessa verdade. É claro que às vezes há os obstáculos. E essa pessoa vive um conflito. Eu até brinco com os meus alunos, quando a gente está se aproximando agora nesse novo ciclo de catequese da parte da moral. Aí eu até falei na sexta-feira passada, que eu dou aula sexta-feira, eu falei, se tiver algo na vida de vocês que esteja em desacordo com o que a gente vai ensinar segundo a moral, segundo os 10 mandamentos, vocês podem ter uma certeza. A igreja está certa, vocês estão errados. Eu já aviso isso antes, para que as pessoas lidem com mais naturalidade com esses conflitos. E vejam que eu percebo que na imensa maioria das pessoas há uma abertura de coração, há uma abertura a uma concreta mudança de vida. Mesmo que nós tenhamos, sim, você está certíssimo, uma geração muito deformada por uma sociedade que se afastou da verdade do Evangelho. Muito bem. Pedro, se o irmão hoje, o irmão fiel, leigo, quiser ajudar no União Apostólica, como que ele pode entrar em contato? Onde é que ele acha? Nós temos a nossa página no Instagram. Você tem o meu contato também. Se alguém entrar em contato, eu gosto, assim. Se eventualmente eu não responder, tá lá até no meu WhatsApp. Por favor, me cobre. Eventualmente me ligue. Eu gosto de ser cobrado, porque realmente são muitas mensagens. O meu WhatsApp é ao mesmo tempo profissional e pessoal. Mas fica à vontade também para passar o meu contato. Mas a nossa principal... o nosso principal meio de comunicação é a página do Instagram e a partir dela nós temos uma comunidade no WhatsApp. Qual o endereço do Instagram? É União Apostólica Cardeal Leme. Se eu não me engano, só digitar União Apostólica no Instagram já vai aparecer. Qualquer dificuldade pode ir também na minha página pessoal do Instagram, Pedro Luiz de Afonseca. Me manda um direct. Eu tenho entrado um pouco menos no Instagram, mas pelo menos uma vez por dia eu costumo entrar, com exceção dos finais de semana, e eu vou dar essa atenção, passar o meu telefone, e nós temos uma comunidade no WhatsApp, que assim é bem desafiador. Imagino que você tenha essa experiência também de administrar grupos de WhatsApp, administrar as nossas misérias, as nossas humanidades, mas a estrutura da comunidade do WhatsApp é um pouco essa que eu falei. Tem lá o grupo da área da saúde, tem o grupo, por exemplo, você falou que é terapeuta, tem o grupo da área da psicologia, tem o grupo da área empresarial,
tem o grupo da área jurídica. Veja que em muitas dessas frentes ainda não temos apostolados formados. Tem a parte das artes, um apostolado que deva ser feito, e já tem sido feito por muita gente no meio artístico. Tem o grupo dos militares. A própria questão que eu não falei tanto aqui, política, a importância de um movimento político católico, e a gente tem um apostolado que fala mais de questões políticas, que é o Fórum Rio. O Fórum Rio, eu até brinco que ele é como se fosse o Rock em Rio, né? Mas ao invés de rock, que infelizmente o Rock em Rio está totalmente desvirtuado, mas ele é voltado para questões políticas, segurança pública, educação, a própria saúde, de uma maneira mais política, o olhar sobre ela. Então o Fórum Rio, ele é o braço da União Apostólica que tem essa vocação mais política. E isso é muito importante. E esse fórum acontece anualmente? Ele também, tem acontecido até ano passado, foi mais de uma vez. Ano passado ele teve 2 vezes. Mas ele começou em 2024, já tiveram 3, e 2 em 2025. Ano passado a gente teve até um que foi sobre esporte. Sobre esporte, isso dentro que eu ia falar, do Fórum eu me Rio. recordo desse. Teve em agosto, que é mais ou menos a época das Olimpíadas, a gente fez um evento para falar de esporte. Mas até falando também de maneira muito franca sobre os desafios, né? Eu acho importante. A gente tem encontrado, você falou, por exemplo, de questão, né, mesmo na sua caminhada, a necessidade que temos de apoio, eventualmente de patrocínio, tem sido um grande desafio fazer esses eventos sob uma ótica financeira. Por isso é que a gente tem, de alguma forma, esse é um ano, 2026, em que a gente pisou um pouquinho no freio para discernir melhor como prosseguir. Em parcerias, de uma maneira um pouco mais segura. Claro, a gente sempre confia na providência divina, mas a gente não pode deixar tudo com a providência divina. O que eu tenho notado? Aquilo que eu falava antes, essa falta de tempo. Às vezes fazer uma pessoa dedicar um sábado a um evento católico é muito desafiador. É muito difícil. Tem família, tem compromisso de paróquia, tem Eu tudo. falo até pela minha vida. É difícil num sábado. Eu até dou uma palestra ali de 1 hora, 1h30 no máximo. Tem ali uma atividade, vou à missa de manhã. Normalmente a minha filha tem servido, a nossa filha mais velha. Acabou que eu não falei, a gente tem 4 filhos, né? Minha esposa se chama Aline, a Maria Inês de 9, o seu xará, o João Francisco de 7, a Ana Cecília de 4 e a Maria Isadora de 2. É difícil mesmo para nós que somos família tirar um sábado. Então, com que frequência devemos fazer esses eventos? Qual é o melhor dia? Qual a periodicidade? E são várias frentes. Por isso é que precisamos... É o que Nosso Senhor fala no Evangelho. A messe é grande, ele fala isso aplicado ao clero em primeiro lugar, mas isso se aplica ao laicato também. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Então não podemos também, em nome do apostolado, isso está muito no meu coração, desordenar as nossas vidas. Não podemos desordenar as nossas famílias, as nossas finanças, que foram até erros que eu mesmo cometi nesses últimos anos, aí depois que eu saí do Centro Dom Bosco. Não podemos desordenar os nossos trabalhos. Deus, ele vai providenciar pessoas, parcerias, para que a gente consiga contribuir, apesar das nossas misérias, para esse apostolado. Mas a gente tem que ter uma calma também, um discernimento. A gente tem que saber que esse trabalho depende de Deus também, e não só do nosso esforço. Muito bem, então vamos ficar na oração, né? Torcendo para que Deus envie novos leigos a esse apostolado. Para você que está em casa, eu gostaria de pedir, não se esqueça de se inscrever neste canal, tá? Vista Santidade, e nos ajudar nessa empreitada, nessa missão de levar a fé madura a todo o povo cristão. Pedro, para finalizar, vamos fazer uma brincadeira. Atrás de você aí está o mural da santidade. Gostaria que você escolhesse um santo em especial para você. Acho que você já escolheu. Já escolhi. Mas eu tiro ou eu só aponto? Pode tirar se você quiser. Você tira um santo aí, aquele que te tocou, e você explica por que esse santo... Não tentado, né? Fiquei movido a escolher São João Bosco também por razões óbvias, mas eu escolho Santo Agostinho porque me identifico muito com ele. Infelizmente, ainda não no período de santidade da vida dele, mas nos seus períodos de dificuldade, de busca intelectual, de busca da verdade. Mesmo depois da minha conversão, como eu falei aqui no início um pouco, eu passei por momentos de desvio na minha fé e, graças a Deus, eu pude voltar. E ele, como padroeiro da minha paróquia, eu me sinto muito cuidado por ele.
Sinto realmente que é um pai, que é um modelo, que é um intercessor, e eu não poderia fazer outra escolha. Santa Mônica, que é a sua mãe, também me cativa muito. Eu tenho uma mãe, não estou dizendo que a minha mãe é santa como Santa Mônica, mas eu tenho uma mãe que é um grande modelo de fé para mim, uma grande intercessora, uma pessoa que reza muito por mim, e eu só estou de pé porque ela está de joelhos em muitos sentidos. E eu não poderia escolher outro desses santos. Eu amo todos que estão aqui, obviamente, tenho um enorme carinho por eles, mas Santo Agostinho é a minha escolha. Não poderia ser outra escolha. Muito bem, escolha boa, né? Qualquer um ali seria uma boa escolha, sim, né? Sim. Pedro, só para a gente encerrar, recado para aquele jovem, né? Aquela pessoa, a gente falou muito de catequese. Então, às vezes, a gente associa catequese ao jovem, né? Ou então para aquele jovem espírito também. O que seria para essa pessoa, o recado que você daria para essa pessoa, o que seria vestir a camisa da santidade? Quando eu falo de santidade nas paróquias, eu até falei sobre isso semana passada, eu fui ali no Santuário da Divina Misericórdia, ali no Valqueire, na Vila Valqueire, ali tem um seminário dos Palotinos, fui falar de Nossa Senhora das Lágrimas. E a ideia era justamente falar da importância de Nossa Senhora para o nosso caminho de santidade. Mas sempre que eu falo de santidade, eu creio que o primeiro passo é a gente crer na santidade. A Igreja sempre creu que a santidade é uma vocação universal. Mas essa é uma verdade que ficou talvez ofuscada, esquecida durante um tempo. E agora, no século XX, o Concílio Vaticano II nos recorda essa verdade que a Igreja sempre creu, está lá na Lumen Gentium, que nós todos temos uma vocação à santidade. Então, o primeiro passo, ao meu ver, é crer na santidade, é crer que nós somos chamados a sermos santos, independentemente do nosso estado de vida. Nós, fiéis leigos, especialmente, também somos chamados. Não são apenas os clérigos, os consagrados, os religiosos. Nós também somos chamados à santidade. E essa santidade, penso eu, é construída a partir de diversas escolhas, de diversos momentos. É uma santidade muito construída no cotidiano. Aquilo que nós vemos na Sagrada Família, em São José e Nossa Senhora, aquilo que falavam São Francisco de Sales, Santa Teresinha do Menino Jesus, o próprio São José Maria Escrivá, é uma santidade muito vivida no cotidiano da vida, nas circunstâncias, nos pequenos, nos médios e nos grandes momentos. Então, eu daria esse duplo conselho: crer na santidade e buscá-la concretamente através do amor que, pela graça de Deus, nós devemos ter em cada momento. E, claro, eu que sou catequista, não posso deixar de falar a importância da catequese. Em primeiro lugar, eu me formar na doutrina da Igreja e que essa catequese seja perene, que eu nunca deixe de me formar, que eu nunca deixe de buscar conhecer a Igreja, a sua doutrina, que é riquíssima e que isso ocupa uma vida inteira e até mais. E, claro, depois que eu recebo esse tesouro, eu devo compartilhar. E isso é o apostolado, de acordo com os meus dons, de acordo com as minhas características, também é fazer apostolado. Receber a catequese e catequizar. Eu penso que isso faz parte do caminho de santidade também. Muito bom, boas palavras. Muito obrigado, Pedro, por estar aqui e ter aceito esse convite. Eu acho que foi um momento muito enriquecedor, né? A gente agradece a sua disponibilidade. Desde o início você se colocou assim muito proativo, muito prontamente a estar aqui conosco. Muito obrigado pelas suas palavras, pela disposição. Um abraço à família e sucesso aí no seu apostolado. Obrigado. Para você de casa, muito obrigado por estar aqui conosco até esse momento. Mais uma vez eu peço a sua inscrição. Nos ajude nesse apostolado também, nessa missão. E até semana que vem, mais um episódio do Vista Santidade Podcast.